Vamos lá, vamos começar. Primeiro vou começar me apresentando. Meu nome é Paola, sou nutricionista da Realize. Nós estamos fazendo na verdade, vai ser um conjunto de 3 encontros, onde nós começamos a falar de fertilidade. E esse é o nosso segundo encontro, nós vamos falar sobre endometriose. E o nosso terceiro encontro, a gente vai falar sobre síndrome do ovário policístico. Que são as duas principais causas de infertilidade. Então, a gente resolveu, e são a maioria dos casos que chegam para nós no consultório, tanto para mim quanto para a Analice. Então, a gente resolveu abrir um pouco mais essas informações, porque são informações relevantes, até porque as pessoas têm muitas dúvidas né, e às vezes ficam sofrendo, no caso da endometriose, com muita dor, sem ter um caminho aí por onde seguir. Então, a gente está fazendo esses encontros com esse objetivo. Aqui tem os serviços que nós oferecemos lá na Clínica Realize. Eu não sei se todas conhecem, é uma clínica em Sorocaba, e nós temos vários serviços. A gente tem um olhar integrativo, então nós olhamos para o paciente como um todo, né, de uma forma holística, através de nutrição, aromaterapia, osteopatia, acupuntura. Nós temos uma equipe de fisioterapeutas, microfisioterapia. Então, assim, nós temos toda a parte de doula, assessoria para gestante. Então, são bastante serviços. Depois vocês podem entrar na página, né, no Instagram da clínica. Lá tem o contato, o WhatsApp, se alguém tiver alguma dúvida. Esses encontros, eles fazem parte de um projeto que nós temos na clínica chamado de Consultoria em Fertilidade. É um projeto meu e da Analice, que tem esse olhar, tanto da nutrição quanto da acupuntura, para a questão da fertilidade, tá? Ao longo do nosso encontro aqui, eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto, para vocês entenderem melhor. Aqui somos nós, a Analice daqui a pouco se apresenta. Acho que pode se apresentar, né, Analice? Que aí você já começa e depois você me passa a palavra. Boa noite, gente. Eu sou a Analice, eu sou acupunturista na Realize e desde que eu me formei eu já me especializei em ginecologia e obstetrícia. Então esse é o meu foco dentro da Realize, atender gestantes e várias mulheres que estão tentando engravidar. E nessas que estão tentando engravidar, muitas têm endometriose, né? Então, como eu e a Paola, a gente tem um trabalho juntas que deu um resultado bacana, a gente fez esse projeto para unir essas duas terapias que se complementam bem. É isso, Paola. Você quer falar, Analice? Posso falar? Então, vamos lá. Endometriose. Ela é uma doença meio recente, né? A gente tem, ainda não se sabe exatamente as causas, tem várias suposições, e ela é diagnosticada com exames que hoje, né, a gente tem com a tecnologia, que não tinha antigamente, e agora parece que todo mundo tem endometriose, né? Então, é uma doença que ela atinge de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva, 50% das mulheres com endometriose terão infertilidade, e 40% das mulheres inférteis têm endometriose. Então, a gente vê que é uma relação grande entre infertilidade e endometriose. O diagnóstico ele pode levar de 7 a 10 anos para acontecer, infelizmente, e é uma doença que ela não tem cura. Então, muitas vezes a pessoa faz a cirurgia e acha que está livre dela, e não é bem assim, né? Se a gente não cuidar, não passar sempre a vida ali vigiando, ela vai voltar. É uma doença inflamatória que volta se você não fizer as mudanças necessárias na sua vida. Pode passar. Aí tem algumas causas que ainda geram uma discussão, né, sobre, na verdade, não tem ainda 100% ao certo qual é a causa. A primeira é a metaplasia celômica, que é a transformação do tecido peritoneal em tecido endometrial.
Então, essa causa, ela é mais vinculada às mulheres que têm dor, têm cólica desde a primeira menstruação. Então, menstruou, já teve cólica, está mais relacionado com essa causa. Depois a gente tem a ação do hormônio estrogênio prolongado. Então, quando a gente menstrua muito nova, tem uma menopausa muito tardia, né? Já bem mais velha, a obesidade. E até por isso que tem muitos médicos que fazem o bloqueio, né, da menstruação, para você não ter tanto estrogênio no seu corpo. A terceira teoria, que é a mais aceita, é a menstruação retrógrada. Então, o que é isso? A menstruação, o tecido do endométrio que tem que ser eliminado na menstruação, ele não é eliminado 100%, ele retorna pela tuba e cai na cavidade ali do abdômen e vai começando a criar os focos de endometriose. Tem a questão dos fatores imunes. Quer falar um pouquinho disso, Paula? Quero. Deixa eu só complementar a questão da menstruação retrógrada, porque, assim, realmente é uma das teorias mais aceitas, né, e uma das mais estudadas. E o que os estudos recentes mostram? Que, normalmente, em mulheres que não têm endometriose, essa menstruação também pode retornar e também vai para a cavidade abdominal. Só que essas mulheres que não têm tendência à endometriose não desenvolvem inflamação. Paula, Então, só um minutinho que a Andrea não está ouvindo você. Tem mais alguém com esse problema ou só a Andrea? Se vocês puderem escrever no chat. Andréia, melhorou? Está conseguindo ouvir? As outras pessoas estão ouvindo, Paula. Tá. Então, o que os estudos buscam agora é porque em algumas mulheres essa menstruação que volta, né, essa menstruação que cai lá na cavidade, desenvolve esse foco de endometriose, porque em outras não. E aí perceberam que nas mulheres com endometriose, elas têm uma ação muito maior esqueci o nome do estrogênio, né, do hormônio estrógeno, e elas têm uma resistência à progesterona. Então, por isso, desenvolvem tantos focos de inflamação. Os fatores autoimunes, o que acontece quando a gente apresenta uma doença autoimune? O nosso organismo cria anticorpos contra as nossas próprias células. Então, o mecanismo, a fisiopatologia de todas as doenças autoimunes, independente de qual doença seja, é esse. O nosso corpo criando anticorpos para destruir as nossas próprias células. Isso também acontece na endometriose, em alguns casos. Então, tem um fator autoimune muito grande. Tanto que a endometriose agora é classificada como uma doença autoimune também, tá? Fatores genéticos, tem uma relação muito, muito próxima. Se a mãe tem endometriose, a filha tem 7 vezes mais chance de desenvolver a doença. Isso acontece porque acontece algum erro, algum polimorfismo em alguma enzima do mecanismo do estrogênio. Então, em determinado gene, nasce com um errinho. E que a gente tem sofre a ação do estrogênio muito maior, tá? Fatores ambientais, hoje também é muito estudado a relação de contato com BPA, contato com fitalatos, vários outros metais pesados, poluição, todos essas substâncias, né, ambientais, elas interferem no nosso mecanismo do estrogênio. Então, também tem uma relação muito grande e elas maximizam o efeito dessa doença, tá? Então, tanto que nos atendimentos, tanto meu quanto da Analice, a gente sempre questiona isso. Usa pote plástico para guardar comida? Que tipo de desodorante que você usa? Qual que é o seu trabalho? Que tipo de material você tem contato, né, no seu trabalho, que você está exposto? Isso interfere muito. E o estilo de vida. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do estilo de vida, mas está muito relacionado também. E o que está dentro desse estilo de vida? Qual é a sua alimentação?
como é que você dorme, seu hábito de sono, você pratica ou não atividade física. Então, tudo isso pode ser causa né, para desenvolver endometriose, sendo que essa teoria da menstruação retrógrada é a mais aceita. As outras entram como um complemento. Então, se acontece essa menstruação retrógrada, tem um estilo de vida que não favorece, tem um componente autoimune, então uma mulher que já tem outras doenças autoimunes podem desenvolver a endometriose. Sempre, normalmente, as doenças autoimunes aparecem em tríade. Então, a pessoa pode ter, a gente vai falar sobre isso, mas pode ter doença celíaca com endometriose e uma gastrite autoimune, ou pode ter um problema de articulação que seja autoimune, ou pode ter uma tireoidite de Hashimoto, que é uma deficiência da tireoide. Então, sempre as doenças autoimunes estão correlacionadas. Analice, quer completar alguma coisa? Eu só queria complementar um pouquinho no estilo de vida. Dentro da medicina chinesa, né, da acupuntura, o que a gente nota? Que normalmente a endometriose ela surge em mulheres que são muito controladoras. Então tem um fator aí de como a gente leva a vida mesmo. Então é a mulher que programou a vida inteira, né? Tudo tabeladinho lá com data para acontecer. E aí, quando as coisas não acontecem da forma que ela queria, gera uma frustração muito grande. E essa frustração vai debilitar um meridiano de energia que a gente tem do fígado e que vai começar a abrir uma brecha ali para surgir uma endometriose. Então, não sei se é o caso de todo mundo que está aqui, mas é bem comum ter essa característica de ser mulheres mais controladoras. Só isso. Pode passar? Pode. Aqui tem só uma ilustração, né, para vocês entenderem isso que a gente falou. Então, na primeira figura é um útero, que já está com o endométrio prestes a descamar. Vocês vão ver que a seta de cima vai levar para uma menstruação normal, então a pessoa vai ter o fluxo, vai sangrar e ok. Na menstruação retrógrada, esse fluxo vai retornar para a tuba e vai cair na cavidade peritoneal aqui, levando essas lesões endometriais fora do útero, tá? Então, assim, basicamente, muito superficialmente, ao que é a fisiopatologia da endometriose seria essa, é a teoria mais aceita. Aqui a gente tem os tipos de endometriose, a gente tem 3 tipos. Essa primeira é superficial, então quando os focos eles estão no peritônio, eles têm menos de 5 milímetros de profundidade. Isso significa que ela é melhor, assim, mais leve, vai dar menos dor? Não. São só tipos diferentes, mas todas podem ou não ter dor, todas podem estar num grau mais avançado ou não. Então, aqui está mostrando o 1 é a bexiga. Imagina, o 1 é a bexiga, o 3 ali é o útero e o 5 é o intestino. Então, tá tudo, os focos são essas bolinhas vermelhinhas entre os órgãos no tecido peritoneal mesmo. Pode passar. Essa é a endometriose ovariana. Então, como que ela aparece? Ela aparece em forma de cisto no ovário, mas não é um cisto comum daquele que a gente sempre encontra nos ultrassons. Esse é um cisto de endometrioma, de endometriose. Então, o conteúdo dele é um sangue envelhecido, eles chamam de achocolatado, porque ele é bem escuro. E esse enxergando a caneta aí, Analice? Sim, dá para ver. Tá. Esse endometrioma, ele pode comprometer muito o ovário, né? Na hora de tirar, se ele for crescendo muito e tiver que tirar, você compromete o seu ovário, ele perde um pouquinho dos folículos, da sua reserva ovariana junto na cirurgia. O bom de ter um endometrioma é que quando você não sabe que tem endometriose, esse endometrioma ele aparece num exame comum de ultrassom transvaginal. Os outros focos, eles não aparecem, tem que ser em exame específico. Então, o endometrioma, ele pode servir como um aviso de que tem algo errado. O exame normalmente é ressonância, né? Ressonância e também ultrassom transvaginal, mas com preparo do intestino. Tá.
E aí a endometriose profunda, que ela vai ficar atrás do útero, da bexiga, e ela tem mais de 5 milímetros de profundidade. Então, aí dá para ver os focos, eles estão aderidos, né, na bexiga, no intestino, no útero. Então, essa endometriose, ela às vezes vai aderir a trompa no útero. Então, quando você for tentar engravidar, esse óvulo, esse embrião que é gerado ali na trompa, ele não vai conseguir chegar no útero, porque a trompa está rígida, ela está cheia de foco por fora, ou ela está até aderida num outro órgão, normalmente no útero, e ela não consegue trabalhar, ela não tem mobilidade. Então, essa endometriose, ela vai, e ela pode ir embora, né? Ela pode ir para o diafragma, que é super perigoso. Já encontraram tecido de endometriose no olho, ele vai se espalhando. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Aqui uns sintomas da endometriose, que são os 6Ds. Eu coloquei aí um sétimo junto. Então, o primeiro é a dor menstrual, que é a cólica. Normalmente tem uma cólica muito forte, incapacitante. A dor na relação sexual. Então, tem muitas mulheres que relatam que arruinam o casamento devido à dor na relação ocasionada pela endometriose. A terceira é a dor para fazer cocô, que pode também ser uma constipação ou uma diarreia no período menstrual. Dor para fazer xixi também no período menstrual, que vai estar bem relacionada com a endometriose na bexiga. A dor pélvica crônica, que é você está sempre sentindo ali sua pelve, sempre com dor. A dificuldade para engravidar, que aí tem muitas pessoas que falam, não tenho endometriose, eu não tenho dor, eu não tenho nenhum sintoma. Porém, não engravida. Então, a endometriose, ela pode não ter nenhum sintoma, a não ser a dificuldade para engravidar. E aí é aquela que vai levar 10 anos para descobrir ou mais, porque o médico não vai investigar, porque você não tem outras queixas, né? Então vai demorar muito para alguém investigar essa endometriose que não tem outro sintoma a não ser a infertilidade. E o sétimo, que é uma dor que a gente acaba não relacionando muito no dia a dia, que é a dor lombar e dor irradiada na perna. Esses focos, eles podem estar tão próximos ao nervo ciático que começa a ter uma irradiação de dor na perna, e aí a gente vai pensar em tudo, né, na perna. Vai no vascular, vai no ortopedista, mas nunca vai relacionar com a endometriose. E o inchaço abdominal, então sempre tem aquele abdômen mais inchado, perto da menstruação, tá sempre mais estufado. São esses. Bom, aqui a gente já começa a ter um pouco... Vocês estão me ouvindo? Sim. Aqui a gente já começa a ter um pouquinho de noção de como é que deve ser a alimentação para a pessoa que tem endometriose. O que acontece? A dor, vocês viram que a dor é praticamente 6 dos 7 sintomas, exceto a questão da fertilidade, a dor aparece em todos os outros sintomas. E ela está relacionada a uma maior secreção de prostaglandinas inflamatórias. Então, o nosso próprio corpo começa a produzir essas prostaglandinas para tentar combater aquelas células que estão crescendo em locais indesejados, tá? E aí é exatamente essa... Acho que tem alguém com o microfone ligado, Analice? Só se for o meu. Deixa eu desligar o meu. Tá. É que parece que está dando um retorno aqui, agora parece que melhorou. Então, o nosso próprio corpo desencadeia uma reação inflamatória para tentar combater aquelas células, mas essa inflamação piora, agrava ainda mais a dor. Então, percebam que é um ciclo. A gente tenta diminuir aquela célula que está crescendo de forma, né, que a gente não quer, que não é o natural, mas o nosso corpo responde com a dor. Por que isso acontece? Essas prostaglandinas, elas estão muito relacionadas, elas são derivadas do ácido araquidônico. É um tipo de ômega, com certeza vocês já ouviram falar do ômega 3. Então, é um tipo de ômega da família do ômega, é o ômega 6, que também é essencial ao nosso organismo. O que isso significa? Nós não produzimos ômega 6.
esse ômega 6 tem que vir da dieta. E assim, alguém poderia perguntar, nossa, mas se ele vai causar inflamação, então é só eu não comer. Só que não, a gente precisa para viver, para sobreviver, da inflamação. É a inflamação que vai curar ferimento, que vai fazer com que a gente recupere o nosso músculo depois de uma atividade física, que vai fazer a cicatrização de uma acne, por exemplo, que vai ajudar a gente a nos defender de uma infecção. Então, a inflamação, ela é super necessária. Mas até um certo ponto. Depois desse ponto, a gente vai ter as consequências. Então, percebam que quando a gente tem um resfriado, por exemplo, a gente vai ter dor no corpo, dor nas pernas, dor nas costas. Isso é efeito da inflamação que está acontecendo no nosso corpo. É uma forma de defesa. Quando isso passa a ser muito rotineiro, essa inflamação acontece sempre. A gente está vendo aí, o diagnóstico demora até 10 anos para ser feito. Então, imagina como essa mulher sofre com dores durante todo esse período por conta desse excesso de inflamação. Sendo que não é só isso, não é só a inflamação que vem do endométrio. Ela pode ter vários outros tipos de inflamação piorando esse quadro, tá? E aí, esse ômega 6, ele está relacionado ao nosso consumo da gordura da nossa dieta. Por que eu falo isso? Vejam aqui embaixo. Se a gente pegar como base a dieta lá dos orientais, dos japoneses, eles consomem uma proporção de 5 ômega 6 para 1 ômega 3. Então, vejam, eles têm uma proporção bacana, 5 ômega 6 para 1 ômega 3, porque o ômega 6 é essencial, a gente precisa dele, e o ômega 3 também. A dieta brasileira, gente, nós consumimos 50 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Por aqui a gente já tem uma base de como a nossa dieta aqui no Ocidente é muito mais inflamatória, pró-inflamatória do que a dieta dos orientais, tá? Então, por aqui já dá um caminho. Mexer no consumo de gordura, na qualidade da gordura que eu como, vai melhorar muito. E o que tem ômega 6, Paola? Óleos em geral, óleo de soja, óleo de girassol, todos esses óleos vegetais são riquíssimos em ômega 6. Produtos industrializados que o brasileiro consome demais, então tem muito ômega 6, gorduras saturadas, gorduras trans, tudo isso piora o nosso perfil de inflamação, tá? A gente vai falar mais sobre alimentação, mas por aqui vocês já começam né, até fazer aí uma autoavaliação para ver como é que está a alimentação de vocês. Um outro ponto muito importante para a endometriose. A Analice acabou de falar que um dos sintomas é dor abdominal. O que acontece? Inchaço abdominal, né? A saúde do nosso intestino está diretamente relacionada com a saúde do nosso útero. Se a gente tem um desequilíbrio no intestino, nas bactérias que crescem no nosso intestino, a gente chama esse desequilíbrio de disbiose. E as bactérias não vão estar só no intestino, tá, gente? Tem bactéria no útero, tem bactéria na vagina. Então, assim, nós somos colonizados por uma infinidade de bactérias. A gente tem mais bactéria do que célula no nosso corpo. Então, nós temos um mecanismo que correlaciona útero e intestino através desse estroboloma. Esse nome é horrível, né? Mas estroboloma nada mais é do que alguns tipos de micro-organismo, bactérias que nós temos no nosso intestino que regulam a ação dos estrógenos lá no útero. Então, é uma relação direta. Se essas bactérias aqui estão boas, a ação do meu intestino, a ação do meu estrógeno no útero vai estar bem, vai estar regulada. Isso acontece porque essas bactérias secretam uma enzima chamada beta-glucuronidase, tá um nome horrível aí também. E é essa enzima que é absorvida, vai lá no nosso útero e aumenta ou diminui os receptores do hormônio, tá? Então, assim, é só para vocês entenderem que tem uma relação muito próxima entre saúde intestinal com saúde do útero. Um outro ponto. Paola, Paola, só um minutinho. Antes, a Cristiane perguntou se isso significa que fazer ingestão de probiótico ou prebiótico é bom. É ótimo, Cristiane, nós vamos chegar lá, tá?
É muito bom, só que tem que tomar muito cuidado, porque a gente precisa colocar no probiótico as cepas de bactérias corretas. Então, nós vamos ver que tem cepas relacionadas à saúde do útero, tá? E a saúde relacionadas à microbiota vaginal e à microbiota uterina, tá? Mas um dos caminhos é esse aí mesmo, é probiótico e prebiótico. Já eu explico, para quem ainda não está familiarizado com o termo, já eu explico a diferença. Um outro ponto é que bactérias ruins, então pensa que no nosso intestino, se a pessoa está tudo ok, está 100% de saúde, a gente tem um equilíbrio entre bactérias boas e bactérias ruins. Aqui saiu errado no slide, depois eu tenho que consertar. Bactérias gram-negativas, tá? Não é geram, não. Bactérias gram-negativas são bactérias ruins. Se a gente alimenta bactérias ruins, elas vão crescer mais que as boas. Aí vai ter o desequilíbrio. O que alimenta a bactéria ruim, gente? Já vou adiantar aqui um pouquinho para vocês. Leite, açúcar e glúten. Farinha de trigo refinada. Isso são os alimentos prediletos das bactérias gram-negativas, das bactérias ruins. Então, a gente ingere esses alimentos, elas vão comer antes da gente absorver também, vão se alimentar, vão se multiplicar e vão produzir essa substância, lipopolissacarídeos, LPS, que vão ativar ainda mais a inflamação no nosso corpo. Então, vejam que a saúde do nosso intestino vai agir por duas frentes. Nesse estroboloma, que é essa enzima que vai agir direto no estrógeno, e através do LPS, que vai aumentar ainda mais a inflamação, piorando ainda mais os focos de endometriose. E aí a gente tem uma terceira informação, muito importante. A microbiota vaginal de mulheres com endometriose, perceberam através de estudos, é diferente da microbiota de mulheres que não têm endometriose. Qual que é a característica da microbiota de quem tem endometriose? Elas têm uma diminuição de lactobacilos, que é um tipo de bactéria, que faz com que esse pH aumente. Quando esse pH aumente, esse lactobacilos produz ácido. Então, vocês imaginam, se eu mato os lactobacilos, o meu pH vai subir um pouco, não vai estar ácido, tá? Vai mudar o pH da minha vagina, permitindo que cresçam outras bactérias gram-negativas. E aí a gente já puxa mais um ponto. Mulheres com endometriose podem ser mais susceptíveis a desenvolver candidíase de repetição, por exemplo, por conta dessa mudança da microbiota. Então, tá vendo como são vários pontos que a gente tem que ir identificando e tentando, resolver, enfim, trazer alguma estratégia para eles? São vários pontos, tá? Normalmente, quando o médico identifica essa desbiose vaginal, normalmente é chamada de vaginose bacteriana. Quando o médico identifica isso, ele vai passar um probiótico não é cápsula, é cápsula, óvulo, né? Num óvulo para a mulher colocar na vagina. Então, isso é bem utilizado, você pode até mandar manipular esse óvulo, mas ele nada mais é do que essa bactéria que nós estamos falando, uma bactéria boa que vai colocar nesse óvulo e vai direto na vagina. Eu, como nutricionista, posso prescrever somente o uso oral desse probiótico, tá? Esse do óvulo, somente o médico pode prescrever. Como que funciona esse tratamento na acupuntura? Então, a sessão de acupuntura uma vez por semana. A fitoterapia chinesa é essencial, porque ela vai potencializar muito. Eu sempre falo que fazer acupuntura ali só 1 horinha por semana é pouco, principalmente para quem já está com uma endometriose ou qualquer outra coisa no estágio mais avançado. Porém, não vai adiantar nada a gente fazer acupuntura e a fitoterapia se a gente não tiver as mudanças no estilo de vida. Então, quais são essas mudanças? Equilibrar trabalho com descanso. Então, da mesma forma que normalmente são mulheres muito controladoras, são mulheres que normalmente trabalham muito, que se desconectaram um pouco do feminino, né, e foram pela sociedade atual, a exigência, né, de trabalhar, de conquistar o seu lugar. Então,
acaba aqui ficando um pouco afastado do lado feminino e indo mais para esse lado masculino. Então, são mulheres que trabalham muito, que não descansam. Então, equilibrar, né, essas duas coisas. Praticar atividade física, principalmente para quem tem dor, é essencial, porque aquela energia do fígado parada, ela precisa circular, e com a atividade física ela vai circular todo dia. Então, é essencial, diminui muito as dores, diminuir o estresse emocional. Então, começar a ter algumas técnicas ali de alívio do estresse, ter a alimentação adequada, que aí é muito do que a Paola já falou e vai falar, né, da importância dessa alimentação anti-inflamatória, a meditação ou o exercício de respiração, mas alguma coisa que vai te trazer para o centro, para o seu interior, né? E o sono restaurador, que a Paula também vai falar. É super importante a gente dormir bem. Dentro da medicina chinesa, a gente fala até, no máximo, 11 horas da noite estar dormindo, né? Então, passou disso, vai começar a desregular todos os seus meridianos. Eles não vão conseguir fazer a limpeza que eles fazem durante a madrugada no corpo. Inclusive na quarentena, né? Pois é. Tá todo mundo indo dormir tarde. É um desafio, mas tem que seguir uma certa rotina. Pode passar? A Cristiane está perguntando que ouviu dizer que pessoa que faz uso de algum ansiolítico ou antidepressivo, a acupuntura não faz efeito. Ela faz, Cristiane, efeito, mas ela tem às vezes ela vai ter um efeito reduzido mesmo. Por isso que é importante fazer todas essas mudanças juntas, porque quando você está fazendo tudo isso e fazendo acupuntura, a sua necessidade do antidepressivo, claro que sempre com o acompanhamento médico, mas você vai conseguindo reduzir aos poucos, né? Fazendo esse desmame, ficando com uma dose baixa. Mas mesmo assim, dependendo da dose, funciona muito bem. Vai de cada caso. Pode passar. Bom, então vamos falar um pouquinho aí sobre a questão do sono que a Analice colocou, e realmente, gente, todos os estudos mais recentes de fertilidade estão estudando melatonina. O que é melatonina? É o hormônio que a gente produz durante o sono e que vai dar essa sensação de descanso, relaxamento para a gente. Ele é muito importante. Por que ele dá sono? Porque ele é o hormônio da faxina. É ele que vai fazer todo um trabalho antioxidante nos nossos órgãos durante o período da noite, tá? Então, tem até essa informação aqui embaixo, mas mulheres que trabalham em regime de turnos têm uma altíssima prevalência de endometriose, enfermeiras, enfim, mulheres que fazem turnos noturnos, né, que tem que trabalhar à noite, porque não tem ação desse hormônio. Ele só é secretado, ele só chega no seu pico quando nós estamos dormindo. Isso acontece em torno de meia-noite. O pico dele é em torno de meia-noite. Então, se a gente dorme 11h30, meia-noite, a gente não pega no sono e já cai naquele sono profundo imediatamente. A gente leva um tempo, né? A gente tem algumas faixas de sono. Então, a secreção da melatonina, ela vai estar prejudicada. A Analice ainda fala 11 horas, eu peço para a paciente estar na cama 10 horas da noite. Porque se você vai 10 para a cama, aí você enrola, conversa um pouquinho, vai ler um livro, 10h30, passou um pouquinho disso, você já vai estar dormindo. Então, assim, olhar para essa qualidade do sono é indiscutível quando a gente fala de endometriose e fertilidade. Como que esse hormônio ele é sintetizado? Ele é sintetizado através de proteínas que a gente ingere na alimentação. Proteínas que são ricas em um aminoácido chamado triptofano. O triptofano, qual que é o caminho bioquímico do triptofano no nosso organismo? Triptofano vai formar serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, muitas vezes essa questão de ansiedade, depressão, está relacionada com falta de serotonina, tá? Serotonina, desculpa, não é um hormônio, é um neurotransmissor, age lá no cérebro. E aí essa serotonina é precursora da melatonina. Então vejam que é um ciclo.
A gente tem que se alimentar bem para ter o triptofano que vai formar a serotonina, que vai formar a melatonina, tá? Então, a gente está falando sobre ansiedade, controle emocional por conta da serotonina, e nós estamos falando de regulação do sono por conta da melatonina. Apenas comendo bem. O que tem triptofano? O alimento que mais tem triptofano é o grupo dos feijões. Tá? Uma concha de feijão já supre a nossa necessidade diária de triptofano. Então, é muito importante comer arroz e feijão. Aí a gente pega a dieta da moda, a dieta da blogueira. Ah, não pode, arroz e feijão tem que cortar. Gente, se a gente tira o feijão da nossa alimentação, a gente tem sérios problemas de humor, tá? Sérios problemas emocionais e problemas com sono. A não ser que a gente suplemente. Mas se a gente tem no alimento, não faz sentido tomar uma cápsula, né? A gente vai falar sobre isso, a suplementação pode ser necessária sim, mas primeiro a gente precisa aprender a comer, tá? Como a melatonina age fazendo essa faxina no nosso organismo durante a noite, ela modula a dor, porque ela diminui os níveis de inflamação, tá? Olha a importância da melatonina. Então, gente, como é que a gente vai fazer essa higiene do sono? Como que a gente vai regular essa nossa qualidade do sono? Evitando telas, essa luz das telas super atrapalha a secreção dos hormônios. Então, pelo menos uma hora antes de dormir, evitar o celular, evitar o notebook, tá? Evitar televisão. Acordar de manhã e olhar para o sol, ter contato, deixar nossos olhos entrar em contato com a claridade mesmo. Muitas vezes eu até falei no outro encontro, a gente entra no carro na garagem, no escuro da garagem, põe o óculos escuro, sai de óculos escuro, vai lá para o escritório, vai lá para o trabalho, enfim. Só dentro da sala a gente tira o óculos escuro, a gente não teve esse contato. E esse nosso contato com a claridade é uma forma de controlar a secreção de hormônio, tá? Então a gente precisa dessa exposição. Deixa para usar o óculos depois, se você já estiver no caminho, mas olhe para o sol. É super importante, porque a nossa retina vai emitir sinais lá para o nosso cérebro de emissão, controle dessas secreções de hormônio ao longo do dia, tá? Outros alimentos que são ricos em fitomelatonina, que são bons alimentos para se comer à noite, para ajudar no sono. Cereja, frutas vermelhas em geral, mas a cereja é a que mais tem. Kiwi. Kiwi é excelente, tem bastante fitomelatonina. Semente de tomate tem muito, então normalmente a gente vai fazer um molho de tomate em casa, a gente descarta a semente. Gente, não descartem. Aproveita tudo, porque ajuda a modular o sono. A banana, o grupo dos feijões, porque tem, né, o triptofano, e aveia. Então, são alguns alimentos que vocês podem colocar. Outros alimentos, gente, que ajudam a produção de melatonina são os chás. Então, chá de passiflora, chá de camomila, chá de mulungu, melissa, são chás que vão ajudar no sono, porque eles aumentam a produção de melatonina, tá? Nutricionista não pode prescrever melatonina. Como é um hormônio, só o médico pode prescrever. Mas nós conseguimos, no sentido de colocar alimentos e, quando necessário, colocar nutrientes numa suplementação, tá? Bom, deixa eu contar para vocês um pouquinho sobre o pacote que a gente tem da consultoria de fertilidade. Na verdade, assim, a gente chama de consultoria de fertilidade, mas a gente já teve procura desde o primeiro encontro de mulheres que não querem engravidar agora, mas que querem uma ajuda em relação à endometriose, em relação à SOP, tá? Então, não necessariamente só olhando para essa questão da fertilidade. Nós montamos um pacote. O que está nesse pacote? Uma consulta com a Analice, onde ela vai fazer uma anamnese detalhada com o olhar da medicina tradicional chinesa, mais 3 sessões presenciais de acupuntura sistêmica, tá? Semanais, com 1 hora de duração.
associado com uma consulta comigo, tá? Uma consulta de nutrição. Essa consulta está sendo online durante esse período de pandemia. Até por isso a gente consegue dar um desconto nesse pacote, tá? Porque esses atendimentos estão sendo online. Essa consulta dura em torno de 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas. Está incluso também o retorno após 30 dias, com duração de 30 minutos, para a gente fazer um ajuste no plano. Então, o que eu entrego para a paciente? Um plano alimentar personalizado. Eu não faço o plano alimentar na mesma hora durante a consulta, tá? Eu atendo, eu aplico uma anamnese com todas as informações que são relevantes para minha avaliação, pego a avaliação da Analice como acupunturista, a gente discute o caso, só depois disso eu monto o plano, depois de estudar o caso da paciente. Porque, gente, é muito individualizado. Essa semana eu atendi 3 ou 4 pacientes com endometriose. As 4 pacientes eu fiz condutas diferentes, porque tinham outras coisas associadas. Lembra que eu falei das doenças autoimunes que normalmente aparecem? Então, assim, a gente tem que personalizar o máximo possível para a gente ter resultado, tá? Então, daí, no máximo uma semana, eu retorno com plano alimentar, a prescrição de suplementos quando necessário e peço alguns exames. Se os exames não estiverem muito atuais, eu peço para refazer esses exames. E aí, durante esse período, a gente dá um suporte via WhatsApp. Nem sempre a gente consegue responder na hora, porque às vezes, né, a gente está em atendimento, mas tanto eu quanto a Analice, a gente fica disponível via WhatsApp durante esses 30 dias. O valor do pacote está saindo de 725 por 595, englobando todos esses serviços que eu falei para vocês. Ao longo dos próximos dias, o pessoal lá da clínica vão entrar em contato com vocês, ver se alguém tiver interesse, ou se vocês quiserem sinalizar para a clínica, fiquem à vontade, tá? Se tiverem dúvidas, quiserem saber mais informação, só entrar em contato direto lá com a secretária, com a Tainá, ela orienta vocês com relação a isso. Mas está bem bacana, a gente teve bastante adesão depois do primeiro encontro, e estamos torcendo juntas aqui com as nossas pacientes para que a gente tenha bons resultados, tá? Depois a gente vem contar para vocês. Vamos seguir, então. Agora eu vou falar sobre a parte nutricional em si, tá? O que é importante a gente olhar em relação à nossa alimentação. Bom, por que é tão importante olhar para a alimentação? Primeiro, que normalmente, quando a endometriose já está diagnosticada, essas mulheres vão chegar para mim já com alguma medicação, né, com algum medicamento que o médico prescreveu para minimizar dor, para bloquear a menstruação, igual a Analice falou. E esses medicamentos têm muitos efeitos colaterais. Os principais são, alteram o perfil lipídico, então, colesterol aumenta, LDL aumenta, então, triglicerídeo aumenta, então, eles têm esse efeito, e também podem atrapalhar o metabolismo do cálcio. Então, esses medicamentos podem piorar a saúde óssea dessas mulheres. Então, a alimentação precisa estar muito bem controlada para minimizar esses efeitos colaterais, tá? Além disso, através da alimentação, a gente consegue controlar essa inflamação e diminuir o estresse oxidativo que acontece no nosso corpo, tá? Que são reações que acontecem lá nas nossas células. Então, nosso corpo, a nossa alimentação consegue modular tudo isso. E aí, lembrando que as orientações que eu for passar aqui, gente, vai depender muito do que você tem associado, se você precisa ganhar ou perder peso, tá? Então, se você tem alguma outra patologia associada, então depende de muitos outros fatores. Paula, interromper só um minutinho. A Cristiane está perguntando para você se tem como retirar açúcar, lactose e glúten sem perder peso, porque ela já retirou e emagreci. E aí eu queria contar que a nossa primeira paciente em conjunto foi assim, né? Foi uma paciente que emagreceu muito, e aí eu recomendei fazer a consulta com você para ganhar peso, né? E aí ela conseguiu ganhar um bom peso ali com as suas orientações.
Porque, Cristiane, a gente vai falar sobre isso, mas a gente precisa ter muita cautela ao tirar o glúten, ao tirar o leite e ao tirar o açúcar. O açúcar não vai fazer diferença, tá? Não vai fazer falta, na verdade. Mas tem paciente que tem uma compulsão por doce, então não posso tirar de uma vez só. E nem sempre, não é todo mundo que precisa tirar o glúten 100%, não é todo mundo que precisa tirar a lactose 100%, tá? Então, assim, são alimentos mais inflamatórios? São, sim, mas a gente precisa avaliar caso a caso. E a gente consegue também colocar outros alimentos que vão suprir essa sua necessidade, né, energética para segurar essa perda de peso, tá? Então, a gente consegue modular isso de uma forma individualizada. Então, assim, primeiro ponto que a gente tem que prestar bastante atenção, gente, é no consumo de frutas e vegetais. Principalmente frutas cítricas. Tem uma substância nas frutas cítricas que chamam carotenoides, que é a vitamina A, tá? E a vitamina C das frutas cítricas são dois potentes antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, tem um efeito muito benéfico na endometriose. E aí os vegetais, quanto mais colorido, melhor, porque tem mais nutrientes, mais fitoquímicos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que normalmente pacientes com endometriose têm problemas gastrointestinais. Por quê? Porque a maioria delas tem uma desbiose, lembra lá do desequilíbrio da microbiota intestinal? Então, tem alguns grupos de alimentos que pioram esses sintomas. Lembra do inchaço abdominal que a Analice citou? Pode muito bem ser dessa desbiose, tá? Então, essas bactérias desequilibradas vão piorar. Normalmente, os pacientes têm arroto, barriga estufada, muitos gases, sente dor em jejum no estômago ou dor depois que come. Então, normalmente, elas têm sintomas gastrointestinais. Tem alguns alimentos que a gente classifica como food maps, são alimentos que vão piorar esses sintomas. Então, se a paciente tem bastante sintoma gastrointestinal, a gente vai precisar tirar da dieta. Brócolis, couve-flor, repolho. E aí tem uma questão, porque o grupo dos feijões entra aqui. Se a gente tira os feijões 100%, a gente tem um problema lá com melatonina. Então, assim, a gente tem que avaliar esses alimentos e ver o que está piorando, o que está causando esses sintomas gastrointestinais, tá? Até depois, se alguém quiser compartilhar, fala aí pra gente se faz sentido isso para vocês. Pelo menos no consultório a gente percebe muito isso. Essa queixa gastrointestinal é muito recorrente. Eu falei para vocês lá atrás do ômega 6, né? Que é inflamatório, gorduras saturadas e trans dos produtos industrializados também. Então, a gente tem que cortar produtos industrializados, avaliar o consumo de ômega 6 e avaliar o consumo de ômega 3. O que tem ômega 3, gente? Peixes. Na maioria das vezes, a maior fonte de ômega 3 são os peixes. Linhaça tem um pouco, chia tem um pouco, mas é um tipo de ômega 3 que a gente depende de enzimas para virar esse ômega 3 de origem animal, tá? Então, ele tem um percurso maior no nosso corpo. O ômega 3, ele tem um papel importantíssimo na inflamação, na imunidade, ele pode agir também em problemas circulatórios. Então, assim, a gente precisa desse consumo de peixe pelo menos uma vez na semana. Todos os peixes, Paola? Não. Por quê? Peixes muito grandes, que vivem em águas muito profundas, normalmente têm muito metal pesado. Porque, como eles são muito grandes, eles têm muita gordura corporal e metal pesado lá, né, do mar, enfim, eles acabam ficando impregnados no tecido adiposo desse peixe, tá? Então, preferir sempre peixes menores. O melhor peixe que eu sempre recomendo é a sardinha. É um peixe barato, a gente acha super fácil, a gente acha fresca, congelada. Além de ter um bom perfil de ômega 3, ela tem coenzima Q10, que é uma
um cofator de energia para o nosso organismo, importantíssimo para a endometriose também, tá? Então, comam sardinha. Bom, consumo exagerado de carne vermelha está muito relacionado à piora dos sintomas de endometriose. Por quê? Porque carne vermelha tem muito ácido araquidônico, que é o ômega 6. Então, piora ainda mais o quadro. Mas eu tenho que tirar? Não, você não precisa tirar 100%, tá? Mas você tem que reduzir o consumo. Então, que tal reduzir o consumo para 2 vezes na semana e colocar mais peixe na alimentação? A gente vai ter mais benefício. Manteiga e derivados lácteos. Bom, nós já falamos que o leite é um alimento lá das bactérias ruins e que ele vai piorar a questão da inflamação. No entanto, estudos recentes não mostram essa correlação com manteiga e iogurte, tá? E alguns tipos de queijos. Posso comer todos os dias, Paola? Não. Não, porque vai aumentar a inflamação. Mas você pode manter no seu cardápio um consumo reduzido, tá? Então, vai depender muito se a paciente tem ou não uma intolerância à lactose, se ela aceita bem esses alimentos, se ela gosta, tá? Porque não adianta eu falar para a paciente comer iogurte se ela detesta iogurte, tá? Então, esses alimentos parecem não ter uma correlação direta. Então, isso é bom, porque senão, né, para a gente não restringir tanto o cardápio. Glúten e doença celíaca. Aqui, o glúten tem uma relação direta com a piora, com a inflamação. Não se sabe ainda se ele age diretamente nos focos, né, na inflamação em si, ou porque essa mulher tem uma desbiose intestinal e ela não digere bem esse glúten entra meio que intacto para dentro do nosso organismo, não é quebrado e ele vai causar mal. Então ainda o mecanismo é meio nebuloso, tá? Doença celíaca é uma doença onde as pessoas têm uma intolerância genética ao glúten. Então, elas não podem com aquele glúten, causa diarreia, causa atraso de desenvolvimento cerebral, tem vários sintomas associados. Mas tem uma correlação muito próxima entre mulheres que têm endometriose também têm doença celíaca. Então, a gente sempre vai pesquisar, tá? Se tem essa alergia aí ao glúten, essa intolerância, se tem a doença celíaca associada, porque tem uma associação muito perto. E aí, um fator importante, eu não posso, desde a primeira consulta, tirar o glúten 100%. Por quê? Porque se essa mulher tiver doença celíaca, a gente não vai saber. Se eu retiro na primeira consulta e ela tem que fazer um exame depois, possivelmente não vai acusar o exame, tá? Então, primeiro a gente tem que investigar essa questão da doença celíaca para depois tirar totalmente o glúten. Aí ela vai poder comer um pão uma vez na semana, para manter esse consumo mínimo de glúten, para gente, até que a gente descarte a possibilidade de doença celíaca, tá? Mas tem essa relação. Paula, só um minutinho. Cristiane está perguntando se a manteiga ghee pode consumir. Pode sim, manteiga ghee é melhor do que a manteiga normal, tá? A manteiga ghee, para quem não conhece, é uma manteiga clarificada. Ela passa por um processo onde é retirado bastante da lactose dela. Você pode tanto comprar pronta, né? A gente encontra, ou a gente pode fazer em casa. E é super simples. Você vai aquecer essa manteiga em temperatura muito baixa. Você vai perceber que essa manteiga vai ferver, vai subir uma espuma. Você vai tentando tirando aquela espuma que sobe é lactose. Então a gente consegue tirar um pouco. Espera ela subir umas 3 vezes. Depois a gente vai deixar essa manteiga esfriar e você vai perceber que vai formar uns cristais naquele líquido da manteiga derretida. A gente vai coar, porque aqueles cristais é a lactose, é o açúcar né, do leite. E aí a gente vai voltar essa manteiga para a geladeira. Então o sabor dela fica um pouco diferente, fica mais suave. E você pode utilizar essa manteiga ghee para cozinhar, para fazer um ovo mexido. Então você pode utilizar ela na cozinha de uma forma geral, mas pode usar sim.
O gengibre também está sendo estudado, a relação do gengibre com a diminuição das dores, tá? Durante a endometriose. Então, principalmente aí durante o período menstrual. Tem um estudo que foi utilizado, se não me engane, 250 miligramas do pó de gengibre 3 vezes por dia. E as pacientes usaram durante 3 meses só esse pó de gengibre. E teve uma redução significativa nas dores, tá? Do período menstrual. Por quê? Porque o gengibre, ele é muito anti-inflamatório. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque pacientes com pressão alta, né, com hipertensão, pode ter um aumento dessa pressão por conta do gengibre. Então, a gente tem que ficar bem atento nessa ingestão do gengibre. Mas se a pessoa não tiver, até para quem tem hipertensão, pode usar, mas teria que usar uma quantidade menor. E pode utilizar o gengibre fresco também, tá? Mas parece que pelo gengibre em pó ser mais concentrado, o efeito é maior. Bom, gente, reforçando aquilo que eu falei antes, a suplementação, ela vai entrar sempre como um suporte a uma boa alimentação. Se a gente não tiver uma alimentação, bons hábitos alimentares, se a gente não tirar produtos industrializados, não reduzir o consumo de glúten, da lactose, do açúcar, nenhuma suplementação vai fazer efeito, tá? Sozinha ela não vai fazer efeito. Então, assim, faz muito sentido o que a Analice falou das mulheres que estão mais no controle, que estão mais no trabalho. Essas mulheres normalmente não têm muita intimidade com a cozinha. Então, elas cozinham muito pouco. Normalmente, elas comem fora, preferem comprar. Então, isso piora ainda mais essa questão das dores, tá? E aí, elas chegam assim, me dá suplementação para tudo. Eu quero tudo em cápsula. Gente, não adianta. Porque a gente precisa encarar a endometriose como sendo uma doença multifatorial. E a gente precisa pensar que esses nutrientes precisam chegar para o nosso organismo da forma mais natural possível, que é através do alimento. Num primeiro momento, a gente pode até fazer uma formulação meio que de choque no primeiro mês, no segundo mês, mas é muito importante a paciente estar disposta a mudar hábitos. E aí entra a questão da autorresponsabilidade, né? Porque não adianta passar no nutricionista e chegar em casa não fazer, não seguir as orientações, ou passar numa acupuntura, ou passar no médico, enfim, e não fazer. A gente precisa assumir esse nosso papel aí, essa autorresponsabilidade, para que a gente tenha os resultados, tá? Paula, só interrompendo um pouquinho. Tá. Até porque ninguém vai passar a vida inteira tomando suplemento, né? A vida inteira fazendo acupuntura. Então, por isso que aquelas alterações dos hábitos de vida são fundamentais, né? Senão a gente faz por um período acupuntura, por um período acompanhamento nutricional e depois, se exercícios não for colocado no seu dia a dia, né, na sua rotina natural, não, daqui a pouco você para com tudo e vai voltar, né, a doença. E aquilo que a Analice falou, a cirurgia vai ajudar num determinado momento. Se você não mudar hábito, vai voltar. E pode voltar pior. Então, é importante a gente refletir sobre isso, né? Sobre essa mudança e pensar que a gente precisa fazer algo por nós. Aqui eu coloquei alguns nutrientes que são muito importantes, nutrientes que normalmente eu suplemento, de acordo com o que as pessoas apresentam. E assim, aí eu coloco todos os holofotes na vitamina D. Vitamina D é imunomoduladora, anti-inflamatória, ela diminui o crescimento dessas células fora do útero, tá? Então, ela diminui essa angiogênese, ela diminui o estresse oxidativo, ela protege a saúde vascular, então ela está relacionada a tudo no nosso organismo. Se tem um nutriente que a gente precisa olhar, é a vitamina D. E a gente está recebendo no consultório, gente, pacientes com vitamina D cada dia mais baixo, tá? E aí as pessoas estão super cansadas, não entendem por quê. As pessoas não têm ânimo para fazer uma atividade física e não entendem por quê. O cabelo cai, a unha tá fraca, tá com um problema no estômago, piora a desbiose.
Então, assim, olhar para essa questão da vitamina D é super importante, mas, por favor, não suplementem vitamina D sozinha, tá? Precisa avaliar o exame, precisa chegar numa dose que seja adequada. Muitas vezes, dependendo do nível da vitamina D, nem eu posso prescrever a quantidade. O nutricionista prescreve até 4.000 I só. Então, muitas vezes, a paciente precisa de 50.000 I de uma vez só. E, como eu falei que endometriose tem uma característica autoimune, doenças autoimunes precisam de vitamina D em torno de 60. A gente recebe paciente com vitamina D de 15, 20, 23. E se vocês pegarem o valor de referência do laboratório, gente, se não me engane, ele considera que acima de 20 é bom. Então a gente faz o exame, o médico... Acima de 30, Paula. Acima de 30? É. 30. Então pensa, você faz o exame, você está lá com 30, 35 e acha que está ótimo, não vai suplementar, o médico não se atenta a isso, não te suplementa, e você precisava de uma vitamina de 60, de uma vitamina D de 60. Então, assim, é muito importante olhar para essa questão da vitamina D. Outros nutrientes importantes. Vitamina B1 e zinco estão muito relacionadas à dor, tá? Então, a gente precisa... Vitaminas do complexo B, somente ácido fólico e B12 a gente consegue medir via exame de sangue. As demais a gente não mede, porque ela tem uma sobrevida muito pequena no nosso sangue. E aí, essa compensa suplementar. Zinco a gente consegue avaliar via exame de sangue para depois suplementar. E aí entra os antioxidantes. Conforme eu falei, antioxidante vai ajudar muito na questão de modulação da inflamação e diminuir esse estresse oxidativo no nosso organismo. Pensa que o ovário e o útero, eles são órgãos que estão... Gente, olha o nosso ciclo menstrual durante o mês, né? Pensa como o nosso útero e o nosso ovário trabalham. Então, amadurece folículo, entra na fase lútea, cresce endométrio, tem a menstruação. Então, assim, eles têm uma atividade super intensa. O estresse oxidativo, o desgaste daquelas células é muito grande. Então, a gente precisa oferecer nutrientes que vão fazer esse papel de antioxidante e anti-inflamatório. E aí a gente vai olhar para a N-acetilcisteína, a gente vai olhar para a crisina. A crisina tem um papel interessante porque ela age, um dos papéis dela, ela age inibindo a aromatase. A aromatase é a enzima que converte o estrogênio em testosterona, ou a testosterona em estrogênio. Então, ela produz muito estrogênio, essa enzima aromatase, o que é ruim para endometriose, né? A gente não quer tanto estrogênio assim. A crisina impede, diminui a ação dessa enzima. Então, ela tem um papel muito interessante na endometriose. Ácido alfa-lipoico é outro nutriente importante. Vitamina E, vitamina C, vitamina A, resveratrol. Gente, tem um estudo que acompanhou... eu não sei a quantidade de mulheres, mas foram muitas. Somente aumentaram na alimentação, não suplementaram. Fontes de vitamina E. Fontes de vitamina E a gente vai pensar em abacate, em castanhas, em azeite, em alimentos que tenham mais gordura, tá? Vitamina C, que são as frutas cítricas, acerola, laranja, tangerina tem bastante, folhas verdes tem um pouco. Vitamina A, cenoura, abóbora, tudo que é colorido, laranja, amarelo, tem vitamina A. Somente aumentaram essa quantidade dessas 3 vitaminas na alimentação. Todas as mulheres diminuíram a sensação de dor durante o período menstrual, somente aumentando esses alimentos. Então, assim, está comprovado cientificamente a importância da alimentação, né, nesse processo de dor. Resveratrol é um outro fitoquímico super importante que tem na uva, mas assim, esse é um nutriente que deve ser suplementado, porque através da alimentação a gente não consegue atingir a quantidade que a gente precisa, tá? Eu não coloquei aqui, mas tem a curcumina do açafrão da terra, que agora a gente acha fácil, que a gente pode colocar em vários alimentos. A bromelina é uma enzima do abacaxi, ela age muito na saúde na vascularização e na saúde do útero.
Então, percebam que tem muitos estudos, isso aqui eu tirei de informações de estudos científicos. Então, tem muita gente olhando para o papel da alimentação na endometriose, tá? Falar alguma coisa, Analice? Quero. A Cristiane perguntou se a prolactina alta também tem relação com doença autoimune. Tem sim, tem. Tem uma. Ai, agora eu não vou lembrar o nome. Prolactinoma. Você lembra, Analice? Ai, tem o nome de uma patologia que faz aumentar muito essa prolactina e ela não baixa, tá? E aí precisa usar medicamento para isso e ela tem um fundo autoimune, sim. Eu preciso lembrar o nome, Cristiane. Se eu lembrar até o final, senão depois você pode me escrever, tá? E eu te passo mais detalhes. Mas tem, porque eu acompanho, inclusive, uma paciente com essa, se não me engano, é prolactinoma. Mas eu vou checar. Acho que é prolactinoma, não é? Prolactinoma, uma coisa assim. E ela atrapalha muito, ela aumenta muito a produção de prolactina. Prolactina muito aumentada, essa mulher não vai ter o ciclo menstrual regulado, a fertilidade vai estar comprometida, mas tem relação sim com a autoimunidade. Mais alguma pergunta, Analice? Não, é isso. Ela também falou que é prolactinoma. É isso aí. É isso mesmo. Estou acompanhando uma paciente que tem essa prolactinoma. Bom, aqui eu queria falar um pouquinho sobre a importância dos compostos bioativos. Primeiro, explicar o que são. Compostos bioativos ou fitoquímicos são a mesma coisa, tá? Vocês podem encontrar qualquer uma dessas duas palavras. São substâncias que normalmente a planta produz para se defender de pragas, tá? Então a planta, pensem comigo, a planta só vai produzir uma substância para se defender se ela estiver exposta a pragas, né? Alguma coisa que vai estar prejudicando ali o crescimento dela. Agrotóxico faz esse papel para a planta. Então, quando a gente aplica o agrotóxico lá na horta, na produção, a gente está protegendo essa planta de pragas, certo? As plantas que não são orgânicas, né, as frutas, legumes, vegetais, produzem bem menos compostos ativos. E os compostos ativos são fundamentais para essa modulação anti-inflamatória, antioxidante no nosso corpo. Então, vejam a correlação. Preferir alimentos orgânicos, porque senão a gente tem uma quantidade de compostos bioativos muito pequena, tá? Isso é super importante. Então, eles só são fornecidos adequadamente na presença de uma dieta, de uma alimentação de alto valor nutricional, aquelas que são ricas em frutas, verduras e em gorduras de boa qualidade. A alimentação do brasileiro, gente, o café com leite, pão com manteiga, não vai oferecer a quantidade de compostos bioativos que a gente precisa, tá? O arroz branco, o pão, o bolo, a tapioca, não tem composto bioativo. Então, a gente precisa inserir frutas, legumes, verduras, gorduras de boa qualidade para que a gente tenha esses efeitos aí. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? E as fontes. Então, por exemplo, a crisina, que eu falei para vocês, que age diminuindo o estrogênio, ela está presente no própolis, na geleia real, um pouquinho no mel, ela está na camomila, ela está nas folhas de maracujá, na passiflora. Então, o chá de camomila, o chá de passiflora é uma boa fonte de crisina para a gente. A pigenina é um outro fitoquímico presente na salsinha, na maçã, nas uvas. Lembra que eu falei que o resveratrol também estava na uva? Então, ele também tem na uva. Naringenina está presente na casca das frutas cítricas. Então, quando a gente for fazer lá o nosso chá de camomila, coloca uma casca de laranja, uma casca de tangerina para ferver na água. Ela vai liberar esse fitoquímico. Quercetina, que também é antioxidante, está presente na cebola. Cebola crua tem muita quercetina. Então, coloque sempre na sua salada. E não precisa muita coisa não, gente. Uma colher de sopa de cebola crua já tem a quantidade suficiente de quercetina. Faça lá um tabule,
um tomate, deixa um pouco na água essa cebola para tirar aquele ardor, tá? Deixa ela de molho um pouquinho, escorre e coloca na salada. Casca de cebola também tem muita quercetina. Você pode guardar essas cascas. Sempre que você descascar a cebola, vai deixando aquela casca ali do lado, num saquinho, e depois torra e bate no liquidificador e mistura no sal. Em toda comida que você fizer, coloca um pouquinho daquele sal com casca de cebola. É uma forma da gente aproveitar integralmente o alimento, não jogar nada fora e ainda adicionar quercetina na nossa alimentação. Gente, esses nutrientes não são só para quem tem endometriose, tá? É para manter a saúde geral, então pode ser usado por todo mundo. Casca de maçã, no alface, na couve-flor. Então, assim, são alimentos importantes da gente ter aí na nossa alimentação. Tem vários outros fitoquímicos importantes. Aqui eu trouxe só alguns, os mais estudados, tá? Mas tem outros também que tem bastante referência. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, e para a gente concluir... Paula, só deixa eu voltar um pouquinho. Volta o slide rapidinho. Tá. Dentro da medicina chinesa, a geleia real ela é essencial para quem usa o bloqueio. Quem está bloqueada precisa usar a geleia real, porque ela vai... O bloqueio, na verdade, ele danifica muito a energia do rim, o yin do rim. E aí a geleia real vai vir para tentar levantar essa energia que foi muito desgastada no bloqueio. Então, quem está bloqueada precisa começar a usar desde já a geleia real. E tem uma pergunta, mais uma aqui da Cristiane, se ela encontra resveratrol no suco de uva integral e se esse protocolo seria para desinflamar o organismo. Cristiane, você encontra no suco de uva integral sim, mas a quantidade é muito pequena, tá? Então, é aquilo que eu disse, resveratrol é um dos nutrientes que é bem bacana de suplementar. Aí a dose vai depender muito da pessoa, mas tem um pouquinho no suco de uva integral, sim. No vinho, na casca da uva tem muito, então ter o hábito de comer a uva com casca vai ter um pouquinho, mas a quantidade é irrisória perante o que a gente precisa, tá? Qual que é a outra pergunta? Se esse protocolo seria para desinflamar o organismo. Sim. Sim, todos esses alimentos que eu falei têm ação anti-inflamatória e antioxidante e podem ser aplicadas na alimentação de qualquer pessoa, porque a gente está falando de uma alimentação rica em verdura, legumes e frutas, com gorduras de boa qualidade, que vão ser as castanhas, um abacate, um coco. Então, assim, vão ser fundamentais para a endometriose, porque o pilar da endometriose é a inflamação, né? Então, é essa inflamação desses focos que crescem fora do útero, que vão dar todos os sintomas, a sintomatologia da endometriose, mas também é um protocolo que é utilizado para quem tem problema de coração, para quem está com problema de memória ou déficit cognitivo, que também é inflamação no cérebro, tá? Então, é um protocolo anti-inflamatório, sim, que pode ser utilizado em várias situações. Tem mais alguma coisa, Analice? Não, só isso. Tá. Só uma informação sobre a geleia real. Vamos pensar que a importância da geleia real, ela é o alimento da abelha rainha. O que diferencia a abelha operária da abelha rainha é o alimento. A geleia real é só para a abelha rainha. Então, vocês imaginam a riqueza desse alimento, né? É só a gente olhar o tamanho de uma abelha rainha perto de uma abelha operária. Então, pensa como que faz bem para, né? Quantos nutrientes, quantos fitoquímicos deve ter na geleia real para poder ter essa ação lá na abelha. Além então, disso, o tempo de vida, né? A abelha rainha vive muito mais tempo que a operária. Geleia real é muito trabalhada para longevidade, muito falada, né, para longevidade. Então, só que, infelizmente, é uma coisa super cara, né? Super cara achar uma geleia de boa qualidade, que seja pura. Então, tem que pesquisar bastante essa questão do grau de pureza da geleia real. Não tem contraindicação. Bom, pelo menos do meu lado não tem. Eu não sei se para análise, para acupuntura, tem alguma contraindicação.
Não, nenhuma. E normalmente uma colher de chá, né, Analice, por dia já tem um efeito bacana, inclusive para crianças pode ser dado. Na acupuntura a gente fala menos ainda, vem aquela pazinha junto na geleia real, já vem uma pazinha que é minúscula, e essa pazinha já... É claro, quanto mais você tomar, melhor, mas como você falou, é bem caro, né? Então, uma pazinha ali todo dia, e não é um mês, né? Você tem que tomar um tempo razoável. Mas é um super alimento, né? Sim. E para a gente concluir, gente, eu queria reforçar 2 pontos. Primeiro, lembrar que a endometriose ela é multifatorial. A gente ainda não tem a causa 100% esclarecida. Então, a gente tem que olhar para todos aqueles pontos que a gente falou até agora, levar em conta a complexidade da patologia, levar em conta se não tiver uma mudança de estilo de vida, a gente não adianta cirurgia, não adianta outro medicamento, isso vai voltar e pode voltar de uma forma muito pior, tá? A endometriose não tem cura, mas ela pode ser totalmente controlada através da mudança de hábito de vida. Então, assim, está na mão de vocês, de quem, né, tiver endometriose, fazer esse controle, tá? Então, esse tratamento vai ser alcançado pelas somas de bons hábitos. Não existe uma estratégia, uma única estratégia que seja milagrosa. Assim como tudo na vida, né, gente? É uma somatória de esforços.